ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinto. Hoje chegamos ao 10º episódio dos Canalhas BR. E o personagem de hoje serve para dar mais um capítulo a uma quadrilogia que começamos com o episódio do Massacre do Carandiru e depois do surgimento do PCC, já que esse elemento teve papel preponderante nas duas outras histórias. Trata-se de Ubiratã Guimarães, mais conhecido como Coronel Ubiratã, o líder da invasão da PM ao Carandiru em 1992 e que foi assassinado em sua casa em 2006, em um crime nunca resolvido. Venha entender com a gente como o instinto de brutalidade desse policial articulou um dos maiores assassinatos em massa do Brasil. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o designado Single Vineyard Pinot Noir Vista Flores 2020. Um vinho argentino da região de Mendoza, que tem paladar frutado com notas de frutas vermelhas, rosas e chá. Perfeito para acompanhar carnes brancas e queijos. Ele está por R$ 199 lá no Drinco. Aproveite. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Nossos homens morrendo. Não vi também essas comissões que estão sempre presentes quando morre bandido. Lá, a comissão do seu Suplicy, do padre Lancelotti. Se fosse 30 bandidos que tivessem morrido, estavam lá se deitando no chão, como se deitou Suplicy, Ítalo Cardoso e outros. Bem, hoje vamos visitar mais uma vez o chorume da história brasileira, o 10º canalha dessa série. Para começar, devo dizer que se você ainda não ouviu os episódios do Massacre do Carandiru, episódio de número 169, e do PCC, episódio 171, tudo bem. Depois de ouvir esse, vai lá ouvir os outros para ficar tudo redondo nesse multiverso da canalice. Aproveite e ouça também o 209 sobre a favela naval, que também tem ligação aqui. Mais pra frente farei um sobre o dia em que São Paulo parou para fechar a quadrilogia Carandiru PCC. Mas hoje temos a história de uma figura bem sinistra, o Coronel Ubiratã. Ubiratã Guimarães nasceu em São Paulo em 19 de abril de 1943. Ele se formou na Academia do Barro Branco em São Paulo como policial da Força Pública em 15 de fevereiro de 1960. Com o golpe militar, sua carreira na polícia militar decolou. Isso porque ele foi um dos seus mais fervorosos entusiastas desde o primeiro dia. Em menos de 10 anos, ele foi de aspirante oficial a capitão, cargo que ganhou em 1973. Foi nessa época também que, olha só, ele teve um breve contato com Jair Bolsonaro. Isso porque o Ubiratã, além de sua truculência no combate ao crime, sendo ligado a grupos de extermínio, também fez parte da força-tarefa de combate à guerrilha do Vale do Ribeira, em São Paulo, a qual o ex-presidente em decomposição alegadamente ajudou como guia. Ele inclusive teceu elogios ao Ubiratã ao longo de sua vida. Os canalhas se reconhecem. E a década de 70 também trouxe para São Paulo uma das organizações mais letais do estado, a ROTA, as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, um batalhão de polícia de choque cujo lema era atirar primeiro, perguntar depois. E o Ubiratã foi um dos seus mais infames membros. A década de 1980 trouxe mais poder para o Ubiratã. Ele foi promovido a major em 24 de maio de 1980. Aqui preciso pontuar que a década de 80 no estado de São Paulo era basicamente uma terra de ninguém, tanto na criminalidade como também no seu combate. Figuras como Paulo Maluf entoavam o discurso de colocar a rota na rua e mandar bala. O livro Rota 66 de Caco Barcelos mostra muito bem como as coisas eram feitas. A rota demonstrava que não matava exclusivamente bandidos de alta periculosidade, como ladrões de bancos ou homicidas. Existia a chance real de inocentes serem mortos. Para vocês terem uma ideia, o levantamento feito pelo jornalista identificou em registros 3.846 mortes ocorridas entre 1970 e 1992. A conclusão é de que 65% dos mortos pela rota eram inocentes. Eram sempre a mesma pessoa, né? Sempre um jovem negro periférico que acabava morrendo. Isso, não mudou muito de lá pra cá, mas assim, deu uma melhorada, eu acho. Mas nessa época aí o Caco Barcelos teve que sair do Brasil por conta do livro. Eu lembro disso. E repressão é algo exaltado dentro do prédio que abriga a tropa, construído em 1892 e hoje apelidado de Mansão da Rota. Do lado de dentro dos muros há monumentos para lembrar a participação de soldados paulistas na Guerra dos Canudos, quando o exército brasileiro matou aproximadamente 20 mil das 25 mil pessoas lideradas por Antônio Conselheiro no interior da Bahia
em 1897. E adivinha quem subiu ao posto máximo do grupo em 1985? Ele mesmo, o Biratã, agora como tenente-coronel. Colocou o psicopata cuidando de tudo. E com o comando de Ubiratã, a rota se tornou ainda mais sanguinária. O esquema era o seguinte: se você era culpado ou inocente, não fazia a menor diferença para a rota. Se fosse preciso, plantavam armas, drogas e o que fosse para justificar a ação. E isso só seria um problema se você sobrevivesse à abordagem. Em geral, matavam para facilitar. E tudo isso com a anuência de Ubiratã. Em 1988, ele se tornou coronel da Polícia Militar, cargo máximo na corporação, sendo o chefe da porra toda, do policiamento de choque e da cavalaria. Em 91, ele se tornou comandante do policiamento metropolitano, um cargo que era fora da ação, mas que coordenava toda a polícia no estado de São Paulo. Foi com a mentalidade de policial letal que ele comandou a invasão ao Carandiru. Não vou contar os detalhes aqui porque já temos um episódio sobre, mas basicamente uma briga entre detentos desencadeou um acerto de contas geral no presídio, não necessariamente uma rebelião. E apesar da recomendação do diretor do Carandiru para não fazer a invasão, o Biratã nem ligou e invadiu com a tropa de choque. Segundo consta, ele entrou com a tropa, mas não aguentou o rojão. Supostamente foi atingido por uma televisão jogada pelos detentos, desmaiou e foi retirado da ação, que resultou na morte de 111 pessoas. Ele levou uma televisão usada? Ele levou uma televisão usada e desmaiou. Gente, que patético. Isso é o chefe dos chefes. Esse é o chefão. Nossa, imagina o desespero dos caras tirando o chefe desmaiado porque levou uma televisão usada. Logo depois desse desastre, covarde como só esse tipo de pessoa é, o Biratã pediu a aposentadoria da Polícia Militar e deixou o cargo. O Ministério Público, entretanto, tinha outras ideias com relação a ele e o responsabilizou pelo massacre. E enquanto a Justiça preparava para levar os responsáveis para prestar contas, o Biratã entrou na política. Em 1994, candidatou-se a deputado estadual e acontece o que sempre rola no Brasil. O pessoal vai lá e vota. Ele recebeu cerca de 26 mil votos e conseguiu uma cadeira de suplente. O curioso, sua campanha usava o número 14111, uma clara alusão ao Carandiru. Que canalha. Canalhão. Porém, nessa vida de suplência, ele acabou denunciado pelo Ministério Público e foi a julgamento pelo massacre no Carandiru. Em 2001, ele foi levado a júri popular e foi condenado a 632 anos de prisão. No entanto, a condenação foi polêmica e dividiu opiniões. Para muitos, a condenação de Ubiratã Guimarães representava uma vitória da justiça e um marco contra a impunidade policial. Para outros, especialmente dentro da polícia militar e entre os defensores de uma abordagem mais dura contra o crime, ele era um herói injustamente punido por cumprir o seu dever. O próprio Ubiratã manteve-se firme em sua defesa, afirmando que agiu dentro dos limites da lei e em defesa da ordem pública. E ele recuou da condenação. Gente, foi um massacre o Carandiru. Não tem como você agir dentro da lei num massacre. E enquanto ele recorria, ele se candidatou novamente a deputado estadual, novamente com 14111. Desta vez ele foi eleito com mais de 56 mil votos em 2002, aproveitando-se da polêmica do massacre e do julgamento. E na ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele foi membro da CPI da Favela Naval, onde foi um ferrenho defensor dos policiais envolvidos. Considerado como uma figura importante na defesa da venda de armas aos cidadãos, no referendo sobre o desarmamento de 2005, o Biratã também era visto por dirigentes do seu partido, o PTB, como grande puxador de votos para a bancada da bala. Sua atuação na Assembleia era puro chorume de truculência ao lado de figuras como Erasmo Dias e Afanásio Jazade, e defendia o fim da maioridade penal e a adoção de regras mais rígidas para os detentos, como o fim das visitas íntimas e de saídas temporárias. É o roteiro do bolsonarismo, né? Tava tudo lá já. Assim, desse militarismo, policial também. E aí veio uma bela reviravolta. A primeira da impunidade. Em 15 de fevereiro de 2006, 25 desembargadores mais antigos de São Paulo, do órgão especial do TJ, reconheceu por 20 votos a 2 que a sentença condenatória proferida em julgamento pelo tribunal do júri continha um equívoco, já que o coronel havia sido atingido e teve que ser hospitalizado durante a retomada do presídio, e consideraram que os jurados pretendiam absolver e não condenar o coronel do Carandiru. Essa revisão acabou absolvendo o réu. O que você acha, Camila? Os caras foi julgado, condenado, aí veio o juizão e falou, não, eles estavam querendo absolver, eles erraram, então tá absolvido. Eu acho um completo descalabro, um absurdo e uma coisa que pode acontecer no Brasil com frequência. Com frequência, Os caras fazem o que dá na cabeça, Sim. Não estão nem aí. Mas aí, em 9 de setembro de 2006, um dos seus assessores o encontrou morto com um tiro em seu apartamento nos Jardins, em São Paulo. Aparentemente não havia sinais de luta corporal no local e a porta dos fundos estava apenas encostada.
O corpo do coronel estava deitado de barriga para cima, coberto apenas com uma toalha. O tiro acertou a parte de baixo do mamilo direito e saiu pelas costas. Começou uma investigação para tentar descobrir quem havia matado o Biratã. Mas aqui preciso dar um outro contexto. Desde maio, o PCC vinha atacando as forças policiais por todo o estado, com o ápice de parar a cidade de São Paulo no dia 12, uma história que eu vou contar em breve. Isso deixava o governo paulista, então com Geraldinho Alckmin, numa sinuca. O assassinato parecia ter um claro dedo do PCC. Ainda mais que no dia seguinte da morte, a fachada do prédio que o Biratã morava apareceu pichada com a seguinte frase: "Aqui se faz, aqui se paga". Porém, o governo estava numa situação complexa, tentando acalmar a guerra com a facção e ao mesmo tempo lidar com o assassinato do chefe do massacre do Carandiru. A boca pequena era dito que Saulo de Castro Abreu Filho, o secretário de Segurança, havia negociado uma trégua com o PCC. Ir para cima deles na morte de Ubiratã poderia ser problemático. Mas, assim, não consideraram a hipótese de ser um suicídio? Não, suicídio ele não tinha resíduo de pólvora na mão. Entendi. E ele morava sozinho? Morava sozinho. Ele não foi casado? Ele estava separado, mas calma. Tá, não, calma. Eu tô Torcedores, calma. Eu tô aqui já querendo investigar o crime, né? Que eu sou dessas. Então a investigação da polícia foi para uma outra linha inesperada. Acusaram a namorada de Ubiratã pelo seu assassinato. Suzana Marcolino. Para a polícia, a advogada Carla Cepolina, de 40 anos, teria matado Ubiratã por ciúmes, já que ele estaria tendo um caso com a policial federal Renata Madi, que na época do crime morava no Pará, mas ia constantemente a São Paulo. O promotor do caso, João Carlos Calçavara, afirmou: "Tenho 22 anos como promotor e a plena certeza de que a acusada é a responsável pelo crime. Pensar que a facção criminosa PCC tem entrado para matar o coronel enrolado em uma toalha com a arma dele é desmerecer o crime organizado." Ou seja, tem que ser já que ele morreu só enrolado com uma toalha, com a própria arma, não pode ter sido o PCC. Tem que ser uma mulher. Tipo, isso. Tem que ser. Eu falei de Suzana Marcolina, que foi a mulher que matou o PC Farias, teoricamente. Né? E ele foi além. A convicção é de que ela não premeditou o crime e que a morte se deu por uma crise de ciúmes. Enquanto o coronel dormia, ele recebeu um torpedo da Renata. Torpedo era o antigo SMS. A Carla se passou por ele e respondeu. Ao acordar, eles discutiram e aconteceu o crime, disse. Mas eles acham que a mulher se passou por ele e respondeu. Isso. Porque pode ser que não, pode ser que ele tenha respondido. Pode ser. E ela estava na casa dele? Calma. Ah, peraí. Eu tenho perguntas. A questão é que não havia provas contra ela. A arma nunca foi encontrada e ela foi inclusive vista saindo do apartamento do Biratã pelo menos 3 horas antes do assassinato, que aconteceu às 7 da noite. Mesmo assim, o promotor insistiu em levá-la a julgamento. Em 2012, ela foi inocentada. A morte do canalha, então, ficou sem solução até hoje. E aí, Camila? Quem mandou matar o Biratã? A quem interessa a morte de Ubiratã? Foi a mesma moça que matou o Odete Reutemann. Olha só. Foi então a Leila. A Cássia Kiss. Não, mas ela estaria do lado do Biratã. É verdade, ela estaria defendendo o Biratã no momento. Não sei quem mandou matar o Biratã, mas talvez não tenha sido essa moça. Não tinha nenhuma prova contra ela. Ela tinha saído do apartamento antes. Tinha imagem dela saindo do apartamento muito tempo antes. Não tinha imagem dela voltando. Curiosamente, as imagens perto do horário do crime não estavam funcionando. Foi assim, a chance de ter sido alguém que estava se vingando dele por alguma das mortes, ou do Carandiru, ou de qualquer outra coisa é imensa, né? Então, acho que... E naquela época ainda o PCC estava fazendo esses ataques a policiais e coisas do gênero. Pra mim foi um acerto de contas. E aí só para não poder... para evitar grandes transtornos e falar que o PCC matou um deputado, não sei o que, eles partiram pra cima da namorada do cara. Mas isso é tipo a história do PC Faria, né? Uhum. Tipo, nunca o PC Faria foi morto numa crise de ciúme da menina que se matou também, de uma maneira absurda. Pois é, muito bizarro. Bom, e essa foi a história de mais um Canalha BR, mas pra esse deu ruim no final. Você já conhecia a história do Biratã, Camila? O que você achou? Eu conheci o nome, o Biratã, mas eu acho que eu conheci essa coisa do coronel Biratã da Rota, sabe? Eu tinha essa... Sim, o Matador. O Matador. Mas eu não conhecia a história dele especificamente, assim. E não sei se eu fiquei mais feliz ou melhor, eu me tornei uma pessoa melhor por conhecê-la também. Ele era um proto-Derrite, que Sim, tá agora. Ele é igual a todos eles, né? Igualzinho, tem assim, uma linhagem, né? Os mesmos pensamentos, né? As mesmas ações, assim, a mesma covardia, tudo é igual. Igualzinho, nada muda. Nada. Esse é o Brasil.
Agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, sim. No julgamento que terminou agora à noite em São Paulo, o Ministério Público não vai recorrer da decisão e Carla deixou o fórum livre. O crime foi em 2006. Carla era namorada do ex-coronel que ficou conhecido por comandar a invasão ao prédio do Carandiru em 1992, quando morreram 111 presos. Recadinhos. Camila, se alguém aí souber quem matou o Biratã, a quem interessa matar o Biratã e quiser contar pra gente, como faz? Liga pro Disque Denúncia. Mas aí ele vai falar com a própria polícia e se tiver um derrite lá. Esperando. Não importa, liga pro Disque Denúncia e denuncia lá. Agora, se você quiser falar com a gente por qualquer outro motivo que não envolva a morte de ninguém, por favor, escreva um e-mail para contato@muitopior.com.br, deixa um recado no nosso site. Você também pode deixar recadinhos no YouTube ou no Spotify, ou entrar em contato com a gente por qualquer uma das nossas redes sociais, que são o Instagram, o Facebook e o Twitter. Olha aí. X. Mas o X foi proibido, tá indo embora do Brasil. Então não mandei pelo X. Vai lá no Blue Sky. A gente não tem Blue Sky. Orkut. A gente não tem Orkut também. Nem Pinterest. Lá no Spotify, nos recadinhos, a gente começa na Operação Satyagraha, que é a Rogéria, que provavelmente errou o episódio pra comentar. Ela diz que, eita, que história. Não sabia que tinha morrido de pedrada. Confundi ele com um ator que assombrou minha infância, porque diziam que ele foi enterrado vivo, o Sérgio Cardoso. Risos. Já contaram essa história? Não, e Rogéria, eu quase coloquei o Sérgio Cardoso junto com o Paulo Sérgio, porque eu também tinha essa sensação antes. E aí eu pensei, vou fazer um episódio com os dois, mas eu acho que ia ficar muito confuso, entendeu? Aí eu separei isso, contei a história do Paulo Sérgio mesmo. E ainda sobre o Paulo Sérgio, a Tânia Alexandre falou: minha mãe era fã do Paulo Sérgio. Me lembro ainda menina que ele tinha olhos verdes, mas não conhecia essa história não. Obrigada. No caso dos 9 chineses, a Rogéria também falou: ueba, fui citada. Sou aquariana, é tudo doida. Às vezes sim, às vezes não. De qualquer jeito, somos os melhores do zodíaco. Não conhecia esse caso dos chineses. Que louco. Eu tenho lugar de fala como aquariana pra defender os aquarianos. Eu acho que nós somos os melhores do zodíaco mesmo. Dizem. De novo no Paulo Sérgio, o Fábio falou: hahaha, se era pra rir, ok. Desligar a água durante o banho para escutar vocês. Beleza. Mas continua a dica sobre a pauta. Joseph Fritz. Dei uma pesquisada e vão lembrar da história mais assombrosa que aconteceu na Áustria com repercussão mundial. Eu lembro dessa história. É o cara que manteve a filha como... Sim. Mas no caso é Áustria. Então, Fábio, esse é a gente não faz casos de fora do Brasil. Se o Fritz, só no Brasil. Se o Fritz viesse pro Brasil por alguma razão. Tem que pesquisar, de repente ele tava lá no Sambódromo. Aí a gente consegue contar a história. Mas é uma história escabrosa mesmo, é uma boa história. E a Adriana Nascimento também no Paulo Sérgio falou: casal, sim, sentimos falta das histórias nas férias, mas de fato o descanso é sagrado e merecidíssimo. Sempre estaremos aqui aguardando. B, o áudio tá ótimo. Sugestão para o colega: em vez de ouvir no banho, ouça de fone, fazendo uma atividade doméstica ou indo para o trabalho. O tempo vai passar mais rápido. Experimente. É como eu ouço podcast normalmente também. Eu fazendo atividades domésticas. Que eu ouço podcast. E você, Danilo? Como você ouve podcast? Fazendo exercícios. Malhando. Lá no YouTube, no Paulo Sérgio, o FJ Petralha. Senti que vocês não gostaram do Paulo Sérgio. É verdade. Eu vou fazer meia culpa aqui. Eu acho que eu não gostei muito do Paulo Sérgio mesmo. Muitas coisas se fala contra ele, mas cara não tem como se defender. Então a história que prevalece é a do outro lado da história. Mas essa história de um astro do momento correndo atrás de uma fã com um pedaço de pau me soa fantasiosa, pois ele não teria ninguém para correr por ele, um assessor, um acompanhante. Será que um cara como ele andaria sozinho? Acho que antes de emitir qualquer opinião sobre ele e a música dele, vocês deveriam no mínimo considerar a época em que ele viveu e que fazia sucesso na época. Estou voltando a ouvir o podcast. E sim, não, mas a gente considera a época que ele viveu. E ele fez muito sucesso na época. Isso a gente falou o tempo todo, assim. Não é o tipo de música que eu gosto especificamente. E o que me deixa um pouco preconceituosa com ele. E a segunda coisa é que eu não acho que ele era uma pessoa muito legal, assim. Mais por conta da impressão que eu tive por causa da família e por causa dos filhos.
também, sabe? De não ter reconhecido o filho e tal. Mas, assim, isso é uma opinião minha, pessoal. E às vezes, assim, por mais fantasioso que seja, também acho, talvez não tenha ocorrido isso dele correr atrás com um pedaço de pau atrás da mulher, assim, mas às vezes tem esses artistas que são completamente Eu acho totalmente possível isso acontecer na década de 80. Possível, sabe? mas Tipo, também, se não aconteceu e a mulher só contou isso, agora a gente não tem como saber. Não tem como saber, mas isso é o que foi registrado pela história. Claro que não. Assim, pode ter outra história, mas a história conhecida é essa mesmo. O João Bosco Melo Santos, no episódio do acidente de trem em Itaquera, falou: foi triste. Foi horrível. E lá no X, o Twitter, que está deixando o Brasil, falou: a aquariana é tudo doida, curtiu nossos posts por lá. Será que é a Rogéria? Eu acho que deve ser, né? A aquariana é tudo doido. A Gisele Rumin também curtiu nossos posts. E o querido Cláudio Schubart também. Schubart. Lá no Instagram, o nosso querido podcast Na Trilha do Terror, que já participamos, falou: esse é top, amigos, no Paulo Sérgio. O Ronaldo Rede falou: não se importem com as críticas, muito legal o podcast de vocês. E não sabia dessa história. É uma história meio louca, né? É uma história que ficou meio que escondida mesmo. O Wagner Lopes falou: foi impossível não imaginar a cena de briga entre ele e a mulher enquanto ouviu o podcast. Parabéns pelo episódio, pessoal. Descobri o podcast de vocês enquanto pesquisava a tragédia do voo Varig 254 e agora ouço todos os dias. Grande abraço. E a nossa querida Helenara Stein falou: lembro do Paulo Sérgio. Não sabia das circunstâncias de sua morte. Trágico. Bom voltar à rotina de terça ouvindo vocês. Foi uma morte nada a ver, assim, na verdade, essa história foi muito nada a ver mesmo. E também a galera que curtiu a gente, interagiu com a gente lá, mas não necessariamente mandou um recado. Tem a Lagosta Beach, o Ricardo Cravo, o Evaldo Novellini, o Tom do Pinada Oficial, o Ronaldo Rede, que também já falei, o Céfia Souza, Cassala, a Kelfinha e o Peno Vaz. Um beijo a todos, gente. Muito obrigada pela audiência. E é isso aí. Você tem mais algum recado? Não tenho. Então, pessoal, semana que vem estaremos de volta. Um beijo, fique bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.